Flusão passa o trator e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Jogador sai lesionado e pode virar dúvida para o Mundial. E Fluminense pode ter sequência tranquila pela frente na próxima fase da competição. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando ele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, acompanhando todo o nosso conteúdo diário e tratando-se desse vídeo do Flusão. Para você que já se inscreveu, aperta no botãozinho do like aqui embaixo, deixa o seu comentário com a sua opinião e também compartilha esse vídeo para mais e mais torcedores, para que dessa maneira todos possam acompanhar o nosso conteúdo, porque ainda há pouco, lá na Arena BRB Mané Garrincha, o Fluminense passou o trator na equipe da Aparecidense, venceu por 4-1 e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Fluminense que veio praticamente com seu elenco todo titular, apenas duas mudanças, perdão. O Thiago Silva não veio a campo por conta de um controle de carga e a mesma coisa o Martinelli, controle de carga por conta do departamento de fisiologia que está de olho nesses jogadores que estão com um desgaste maior fisicamente, também vetou ali a participação do Martinelli. Nenhum dos dois entrou em campo. O Fluminense veio com uma composição com o goleiro Fábio, Samuel Xavier, na dupla de zaga, Freitas e Thiago Santos, no lado esquerdo, Gabriel Fuentes, no meio de campo, Hércules, Nonato, Paulo Henrique Ganso, no trio de ataque, Kevin Serna, John Arias e centralizado, o Everaldo aparecendo como opção. A equipe do Fluminense teve esse molde para entrar em campo contra a Aparecidense. Inicialmente, o Flu resolveu dar um susto no seu torcedor. Um cruzamento, bola na área, o Wellington Carvalho de cabeça abre o placar e o Fluminense, nesse momento do jogo, estava perdido nas ações. Não sabia o que estava fazendo, estava todo enrolado, o Fluminense não estava conseguindo desempenhar bem o seu papel, mas ali depois de uma jogada individual traçada pelo John Arias, bem conduzida, uma bola que pinga lá pro lado esquerdo, no pé do Paulo Henrique Ganso, ele dá nos pés do Samuel Xavier, que domina de perna direita e manda um tiro de perna canhota, fazendo gol ali para a equipe do Fluminense e, é claro, diminuindo a situação. Ficou 1-1, o Flu logo em sequência pressionou e conseguiu, numa jogada, depois de uma cobrança de falta rápida do Samuel Xavier, pingar uma bola na área, de cabeça escorou o Kevin Serna, ficou a feição, né? Pro Everaldo fazer de cabeça e, enfim, fazer as pazes com o torcedor tricolor. Para mim, o Everaldo não fez um grande jogo, tá? Mas a gente pode entrar em alguns aspectos e debater sobre tudo isso, porque a equipe da Aparecidense, com todo respeito, apesar de ser uma equipe fraca tecnicamente em relação a nomes, e opções para o treinador Lúcio Flávio, ele mesmo que treinou o Botafogo durante um tempo aqui no futebol brasileiro, a equipe do Fluminense teve ali uma facilidade no controle de bola. Mesmo que o Aparecidense no início do primeiro tempo teve uma posse maior, conseguiu segurar mais o jogo, tentou em alguns momentos. O Fluminense leva esse 2-1 para o intervalo e depois no segundo tempo consegue aplicar a goleada. Faz o 3-1, depois faz o 4-1, inclusive marcado por um gol do Paulo Henrique Ganso, que está de volta. Enfim, está de volta de lesão. Paulo Henrique Ganso marca o seu primeiro gol desde que retornou por conta do problema cardíaco. Ele que depois teve um outro princípio, né, de alteração nos batimentos, teve que ficar fora por mais uma semana, retornou, estava precisando desse gol para respirar novamente e agora está de volta a marcar o Paulo Henrique Ganso. Algumas alterações a serem avaliadas pelo técnico Renato Gaúcho, como a entrada do garoto Isaac, o garoto Riquelme, o Paulo Baia propriamente entrou nesse time também. Paulo Baia tentando ser produtivo pelo lado esquerdo, tomou um esporro, né, do Renato Gaúcho na segunda etapa. O garoto muito afoito ainda, tá tentando se adaptar a esse caminho no Fluminense, mas tá difícil. Paulo Baia é um jovem ainda dentro do futebol, vai tentando apresentar o que apresentou no futebol goiano, mas não conseguiu até o momento. Ele que conhece muito bem a Aparecidense, porque jogou por lá no Goiás, inclusive foi artilheiro do campeonato goiano na temporada que esteve vestindo a camisa do Esmeraldino. Inclusive, falando sobre esse assunto dentro dessa janela de transferência, o Fluminense vai precisar se reforçar, principalmente por conta de jogador lesionado. A gente vai tocar em um assunto que aconteceu no segundo tempo, porque o Samuel Xavier pediu para ser substituído no intervalo. Ele sentiu um incômodo muscular e a entrada do Guga foi imediata, logo no início do segundo tempo. O jogador entrou, o Samuel Xavier já ficou no banco de reservas fazendo um tratamento com bolsa de gelo. O lateral direito, que é a opção do técnico Renato Gaúcho dentre os titulares,
pode aí ter tido um problema muscular ao longo dessa partida. Os exames serão realizados amanhã no CT Carlos Castilho, lembrando que o Fluminense volta ainda hoje de viagem. Os exames serão realizados por lá para poder definir e ver o que aconteceu realmente com Samuel Xavier, o lateral direito da equipe do Fluminense, que vai passando por essa situação, né? Ele que é uma peça muito utilizável, inclusive balançou as redes no jogo de hoje, vai ficando de fora. E aí lembrando que agora tem que estar de olho porque o Super Mundial tá batendo na porta e o Fluminense não tem muito tempo para correr atrás. Já tem prioridades nos 3 setores do campo, tem que contratar zagueiro, tem que contratar um primeiro volante, tem que contratar um centroavante, e aí tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer com o Samuel Xavier e ter ali, é claro, um diagnóstico preciso, porque senão vai ter que contratar com emergência. Não tem como ir só com o Guga para o Super Mundial. É difícil. O Guga foi o titular da posição durante um longo tempo ao comando do técnico Mano Menezes, ganha ali de volta o Samuel Xavier na sua volta de lesão, e aí o Renato acaba optando pelo Samuel entre os titulares nessa conjuntura do elenco titular do Fluminense. O Samuel é um lateral mais ofensivo que o Guga, agride a área, é um cara que aparece como elemento surpresa, como foi no gol. Ele que é lateral direito, estava lá no lado esquerdo, invadindo a área de ponta agudo para poder fazer a finalização, aparece como uma das opções, né, dentro desse cartel. Agora com essa lesão vai ter que ser avaliado para saber exatamente o que vai acontecer com o Samuel Xavier nesses próximos dias. Se for uma lesão muscular, até o Mundial acredito que o Samuel Xavier esteja apto a viajar e jogar. Beleza? E aí, é claro, agora é torcer para esses últimos 4 jogos antes do Super Mundial o Fluminense não sofrer nenhum tipo de lesão. Porque é grave, galera. O Fluminense perder alguém nessa véspera de competição, não dá. Tem que estar ligado, tem que estar atento para não dar mole em relação a essa oportunidade. Lembrando que tem uma janela de transferências que abre no dia 2 e fecha no dia 8, exclusiva para as equipes que vão participar do Super Mundial. Então, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras vão ter essa janela curta de uma semana, basicamente, para formalizar contratações e se reforçar ao Super Mundial. Tem alguma informação, Yuri? Não, o Fluminense está negociando tudo no sigilo, o Mário Bittencourt, inclusive, em uma das entrevistas lá no dia da nossa participação na visita, né, da taça do Super Mundial, o Mário falou que tudo que está se envolvendo hoje na imprensa é especulação, não tem nada confirmado, o Fluminense ainda não estava negociando, então muito tranquilo. O Fluminense, nesse dia a dia de negociações, tem que ser mais agressivo ao mercado, porque precisa de peças para poder fazer ali, é claro, as negociações e ir para a disputa do Super Mundial com um time minimamente técnico. Eu já falei, a vontade não pode faltar, mas tem que ir minimamente técnico para essa partida. Não pode faltar essa questão de ter peças, pelo menos, para substituir ao longo da competição. E aí vamos falar sobre a sequência do Fluminense na Copa do Brasil, porque fica a dúvida do torcedor, Yuri, como é que é agora? Como vai funcionar o chaveamento? Não tem chaveamento, galera. Agora teremos um novo sorteio da Copa do Brasil. Teremos agora um novo sorteio que deve acontecer nos próximos meses. As equipes que se classificarem vão se reunir lá na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, para fazer o sorteio em busca da classificação para outra fase. Lembrando que o Fluminense hoje faturou 4 milhões aos cofres do clube, conseguiu aí essa bagatela, porque se classificou, e é esse valor que a Copa do Brasil vai pagar para quem se classificar. Trazendo atualizações sobre os adversários que o Fluminense pode pegar, já tiveram 2 gigantes eliminados, galera. E isso é um caminho interessante para a equipe do Fluminense, porque o Fortaleza foi eliminado hoje, ainda há pouco, enquanto o Fluminense jogava, Fortaleza foi eliminado para o Retrô. Partida essa que foi nos pênaltis. Inclusive, o Fortaleza só fez um pênalti, perdeu 3. Né? Foi 4-1 para a equipe do Retrô nas penalidades máximas. E o Grêmio ontem também foi eliminado, ficou de fora. Grêmio fora também, mais um gigante que fica aí pelo caminho da Copa do Brasil. Então isso é importante porque as equipes de menor investimento vão conseguindo a classificação e, teoricamente, se não bobear, tecnicamente a equipe do Fluminense é melhor. Tecnicamente os adversários que estão por vir ali dentro desse G8 das grandes equipes do cenário nacional acabam entrando como favoritos, mesmo contra essas equipes pequenas. No ano passado, por exemplo, o Souza eliminou o Cruzeiro. O Souza não foi muito longe, mas foi um fatídico momento que o Souza eliminou o Cruzeiro e abriu uma porta para outra equipe eliminar o Souza. Então, assim, não tem para onde correr, galera. Esse é o caminho aplicado pela equipe do Fluminense. Tem que torcer para pegar uma equipe de menor investimento, tranquilizar o caminho. Nesse momento, por enquanto, o Flamengo está passando o carro na equipe do Botafogo da Paraíba. Então, praticamente, vai eliminando a equipe do Belo. Mais uma equipe de menor investimento que vai saindo do caminho. Já do outro lado, as equipes de menor investimento conseguiram eliminar as equipes grandes, então um fator interessante para o Fluminense, é importante a gente ficar na torcida, para que nesse sorteio dê tudo certo para a equipe do Flusão. Galera, é isso, eu vou chegando ao fim de mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes, agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, mas antes,
Pedir para você deixar o like, comentário, compartilhamento, é muito importante para que dessa maneira mais e mais torcedores possam acompanhar o BTB Esportes no nosso giro informativo que acontece todos os dias nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Fechou? Galera, eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que ficou até aqui. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive no dia a dia do Fusão, agora classificadão para a próxima fase da Copa do Brasil. Um forte abraço e tchau, tchau!